Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando por aqui mais um episódio do nosso querido Pode Confeitar. Muito obrigada por sua audiência, obrigada por você estar aqui conosco. E hoje eu trouxe uma querida, a nossa querida Issy Denobi. Já estou rindo um monte aqui com Os bastidores. nos bastidores, porque ela é maravilhosa e tem uma história muito legal para contar para nós. Ela é dona da La Fiore Atelier, né? Você que trabalha com doces, imagino que você já deve conhecer essa empresa, né? Trabalha com forminhas, embalagens para doces, né? Quase Isso. 18 anos. Aí tem uma história bem bacana. Ela é ex-arquiteta, fez uma transição de carreira. Então tem muita coisa para agregar aqui para nós. E eu vou dar a palavra agora para você, dona Issy. Para Tudo você. bom, Ju? Prazer estar aqui com Prazer. você. Prazer. Então, a gente começou fazendo forminhas para doces, né? Eu comecei quando eu estava realmente já trabalhando com arquitetura. Então, eu sou uma ex-arquiteta, não trabalho mais. Mas essa transição de carreira foi bem complicada, porque muitas pessoas têm aquela crença que o artesanato não dá dinheiro, que o artesanato é um pouco complicado. Então, eu no começo mesmo desse ramo do empreendedorismo, eu tinha um pouco de ressalvas. Você tinha essa crença? Tinha, e assim, e depois eu vi muito isso nas minhas alunas também, sabe? Então, assim, é uma crença mesmo que eu acho que tem que ser desconstruída, né? E aí, quando eu despertei para esse mundo dos casamentos, dos eventos, quando eu casei mesmo, né? Até então eu trabalhava com obra, com decoração e nunca tinha imaginado o o quão rico que é, né? Todos esses profissionais. Eu falei, meu Deus, são coisas que não tem fundo. Quem faz casamento e vê, meu Deus, tem N possibilidades, né? Não, exato. E como eu gostava também de artesanato, eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Então, quando eu casei em 2007, eu fui procurar alguma coisa diferente. Arquiteto, né? Mania de ser metido, né? A inventar as coisas. Tem que ser, no meu casamento, tem que Tem que ter ser o meu diferente. toque. E é incrível que até hoje eu escuto isso das noivas, porque o meu evento é especial, eu queria fazer uma coisa especial. Então, quando a gente é noiva, a gente vê também, né, que a gente quer fazer uma coisa diferente pra Sim. gente. E aí eu procurei, assim, na época, pensa, em 2007, só existiam empresas grandes como a Cromos, outras empresas, assim, que a gente procurava, assim, na época eu procurava mais em São Paulo, assim. E eu casei no norte do Paraná ali e não achava nada. E aí a minha tia da besta falou assim, acho que eu vou fazer essas forminhas. Aí eu juntei. A minha sogra tinha umas peças de fundição, que na época, muito antes, ela tinha feito um curso de flores artificiais. Aí eu tinha uma outra tia que fazia perdão. Aí eu tinha uma outra tia que fazia flores desidratadas. E aí eu falei assim, gente, vamos juntar tudo isso? Vamos fazer? Pensa que assim, meu casamento, A noiva foi colocar a mão na massa fiz ali, os né? convites, fiz as Quase lembranças, ficou doida. Daí eu achei a coisa mais linda do mundo, né? Hoje eu olho pra trás e falei, meu Deus do céu, ainda bem que foi o meu casamento que eu fiz as primeiras forminhas, entendeu? Porque a hora que eu olho nas fotos parece assim um pé de alface, assim, em cima da minha mesa, assim. Mas aí foi crescendo, né? Aí uma amiga gostou, indicou, e aí Mas eu assim, a comecei. tua. Desculpa te cortar, mas a tua. Não é a tua ideia, não era vender aquilo. Você fez pro seu casamento, ou Não, era criar um portfólio pra você não. começar a trabalhar? Eu fiz porque falei, vamos fazer pra ficar uma coisa diferente, né? Daí, faz o meu casamento também, Isso, daí então. as amigas começaram a pedir, Aniversário. porque não achavam umas coisas assim, umas forminhas diferentes. Eu comprava sempre na 25 de março, E você né? fazia, e já começou fazendo em tecido? Ou como que era o Foi, primeiro, assim? foi. Os primeiros foi em tecido e em papel crepom, aquele papel que vocês fazem embalagem bem casada. Eu tentei fazer Aham. naquele material também. Claro que não deu muito certo, né? Mas a gente foi testando. Uhum. Só que como eu era muito curiosa e como eu fazia projetos, então assim, eu comecei a desenhar algumas coisas. Então, eu ia para São Paulo na 25, eu comprava umas caixas, chegava em casa, desmontava tudo e tentava montar e tentava fazer com que isso desse certo. Uhum. E a empresa foi crescendo, né? De 2007 para cá, eu falo para você assim que a única época que a gente não teve festas foi a época da pandemia Uhum. mesmo. De lá para cá, assim. Então, às vezes, assim, eu achava assim, poxa, será que vai dar? Mas é um ramo do artesanato que você tem uma recorrência. Toda semana tem uma festa, toda semana Exato. tem um casamento. Uhum. E como que foi, em que momento que você fez, assim, a transição, que eu vou deixar de ser arquiteta Uhum. pra ser a dona
Da do meu La Fiore. E negócio. como que foi o nome, esse processo de criação e tudo No mais? começo, Ju, nem tinha esse nome. Eu tinha escolhido Fino Trato. Uhum. Mas também, depois de um tempo, eu falei assim, meu Deus, não tem sentido nenhum, né? O que a pessoa vai imaginar um fino trato? O que significa isso? Então, por alguns anos foi esse nome. Eu estava mesmo numa transição, porque além de fazer projeto, depois eu acho que eu fiquei uns 2 anos no ramo imobiliário, Uhum. aí depois eu fui fazer manutenção predial e, ao mesmo tempo, as forminhas junto. Uhum. Só que nessa época eu achei um local, achei algumas meninas que trabalhavam com artesanato para trabalhar junto comigo. Só que, sabe quando você vê assim que você não cuida nem de um nem de outro? Uhum. Aí eu falei assim, meu Deus, tudo bem. Ou eu encaro isso como uma profissão mesmo, ou vou levar como hobby. Uhum. Porque eu sempre estava dando a preferência para o ramo da arquitetura, né? E chegou um ponto que também, assim, a minha filha nasceu, tinha 2 aninhos. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa que eu também tenha um pouco mais tempo com ela, Fique né? mais Mais próxima. próximo. Então, assim, eu tinha a empresa, uma parte eu fazia em casa e uma parte já tinha um outro local, né? Uhum. Mas foi essa transição, assim, que, assim, eu queria um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de... assim, a liberdade de tempo, né? De você ir e vir a hora que você pode, Uhum. né? E não aquele trabalho extenso de CLT. Então, foi nesse momento que eu falei, ai, chega, porque eu estava super sobrecarregada, a empresa estava começando a crescer, eu estava começando já a fazer umas parcerias aqui em Curitiba com algumas doceiras. Aí eu falei assim, não, então vamos cuidar de um negócio só, para o Uhum. negócio crescer. E assim, aí você decidiu, beleza, sair da arquitetura e focar somente nos doces. E nesse momento você tinha as parcerias com doceiras e com lojistas. Você chegou a trabalhar? Foi. Então, assim, no começo, eu falo assim que eu e pouquíssimas empresas de artesãs lá no começo, a gente veio assim de raiz mesmo. Uhum. Hoje em dia você olha assim, se você olhar lá a minha empresa, tem vários maquinários, tem toda uma estrutura. Então já depois desse tempo foi desenvolvendo, muitas empresas desenvolveram máquinas próprias para fazer forminha. Mas lá atrás, Ju, eu comecei as primeiras festas cortando com a tesoura. Uhum. Fazendo Bem molde com manual. tecido super manual, super artesanal. A gente tem todas as peças que a gente chama de frisadores, que são peças de fundição. A gente esquentava essas peças. Não sei se você lembra da época, assim, tinha aquele liquinho, aquele gás pequenininho que era para Uhum. pesca, assim. Uhum. Hoje é proibido. Mas pensa, naquela época a gente colocava vários liquinhos na mesa, ligava o gás, colocava para esquentar e ia na mão. Uhum. Então, assim, foi um processo bem trabalhoso, foi um processo era um processo bem demorado. Então, assim, era um artesanato que, se eu não arrumasse aquilo para fazer em larga escala, eu não ia ter lucro Não com ia aquilo. conseguir seguir. Não ia conseguir. E assim, e foi aos poucos, assim, a gente foi, eu ia para empresas, para outras empresas maiores e tentando desenvolver alguma máquina, alguma coisa, até que a gente conseguiu mais para frente todos os equipamentos. E aí eu sempre falo assim, eu comecei a dar curso em 2018 para algumas Uhum. artesãs também. Eu sempre falava assim, gente, vocês estão na melhor época. Se vocês tivessem começado comigo lá atrás, não existia nem curso online, não existia nada. Uhum. Era erro, tentativas e erros assim o tempo todo. E eu falei assim, agora vocês têm tudo pronto, né? Uhum. Quando eu comecei, eu me lembro que eu comprei em 2008 uma apostila no Word de uma Uau. artesã. Uhum. Eu falei, gente, mas é só ler e tentar fazer, não é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, eu olho para trás e falo assim, nossa, como eu tive coragem de sair Uhum. de uma carreira próspera também e enfrentar, enfiar a cara ali para fazer o negócio acontecer. Até porque o começo é extremamente difícil, igual você falou. Então, igual eu, saí da Copel, né? Lembro dessa Totalmente, história. né, com um futuro ali garantido, estabilidade e tudo mais. Mas eu acho que quando esse bichinho do empreendedorismo pica nós, Não é? Parece que depois a gente vira não, mãe, que parece que o negócio aham, muda, não é? não, o negócio, e daí vira mãe, exatamente. Uhum. Foi bem na época que eu saí da Copel em 2019, o João nasceu em 2017. Então ele tava com 2 aninhos, né, 2017. Eu falei, amor, 2016, 2017. E aí, então, assim, tava com 2 aninhos ali, e isso fala muito, né? Por mais que eu falo assim, né? A gente não dá pra ter aquele pensamento, vou empreender, vou ter tempo pra Sim, tudo na vida. não, Pelo contrário, pelo né? A contrário. gente não. Só Acho que que a gente alinha assim. os nossos tempos, Alinha, né? alinha. Então, eu lembro que quando eu trabalhava CLT, tinha uns eventos à tarde. Tinha feira, tinha congresso, sei lá o quê, palestra. Eu nunca podia estar. Falei, eu quero essa liberdade pra poder Escolher, ir, né? escolher onde eu quero ir, num evento, enfim.
Claro que a gente trabalha demais e tem que trabalhar Uhum. bastante para que o negócio cresça, né? Hoje em dia, eu acho que você já deu uma desaceleradinha, né? Dei, Então, assim, mas no começo, imagino que foi dei. bacana. Porque eu lembro que, assim, mais ou menos em 2018, 2000, por aí, um pouquinho antes, apareceram as primeiras máquinas, assim. Só que eram muito caras, essas Uhum. máquinas, e poucas pessoas tinham condição de comprar, né? E aí eu fui para São Paulo, fui na empresa, conversamos, alinhamos, eu mandava modelo, testava. Aí foi nessa época que eu comecei a vender para lojista. Aí eu Uhum. quis embarcar nessa aventura também. Eu falei, vamos competir com as empresas grandes. Porque na época tinha só forminhas de papel no mercado, de lojas, né, Uhum. artigos para festa. E com a cara e coragem, eu falei, vamos colocar umas forminhas de tecido. Só que assim, o produto também já é mais caro. O Uhum. tecido precisa passar por um processo diferente do papel, né? Então a gente tem um Uhum. processo bem artesanal, que é o processo de goma, que a gente chama. A gente tem a gelatina sem sabor, que a gente coloca na água quente, tem que torcer, colocar no varal, secar, depois para, né, para poder dar a Fazer isso liga, com a gelatina? fazer isso com todos os tecidos. Você passa a gelatina no tecido. A gente dilui a gelatina na água, passa os tecidos, por quê? Através dessa gelatina, tem outras técnicas também, sabe? Uhum. Mas eu ainda prefiro, porque tem técnicas com cola, com outras coisas, mas Uhum. como vai o doce, a gente sempre preferiu colocar um produto alimentício, né? Uhum. Então, assim, esses processos também são demorados. E aí, mesmo assim, eu quis embarcar nessa onda de ser fabricante para lojistas. Então, a gente atendia os doceiros na época e eu comecei a vender. Eu cheguei a vender a mais ou menos uns 5 estados. Uhum. E aí foi, sim, a primeira demanda. Mas aquela coisa, tudo é um teste, né? Eu Uhum. era mais jovem, gostava de aventura, e a gente se deu bem, assim, por 2 anos. Eu lembro, assim, que eu fui parando quando estava chegando perto da pandemia mesmo. Eu falei, Uhum. e daí quando veio a pandemia, tudo, tipo, fechar a empresa, aquele caos que Uhum. todo mundo passou aqui no ramo de festas. Sim. Aí eu repensei. Eu falei assim, gente, não sei se eu quero mais toda essa aventura. E aí eu voltei com uma repaginada da La Fiore. Daí eu voltei me dedicando mais ao site, ao cliente final e continuando as parcerias aqui com os doceiros. Hoje a gente tem parceria com doceiros de vários estados também, Uhum. que a gente tem uma logística rápida, uma entrega rápida. Eu E, sei. né, Ju? E eu sempre falo, a doceira é assim. Elas mandam antes, e se pelo amor de Deus, tem o casamento esse final de semana, a noiva não Amanhã. pediu. Aham. Então a gente já tem essa estrutura para atender. Então a gente já Uhum. tem, assim, tem muita doceira que a gente já sabe até as cores que mais saem, o modelo que ela gosta. Então, assim, hoje a gente trata, assim, com mais personalização mesmo, Uhum. né? O que antes no atacado é só aquele modelo, só aquelas cores. E eu quis olhar um pouco para isso. Fala, poxa, cada doceira também tem uma personalidade, tem um jeito diferente. Cada cliente também gosta de modelos diferentes. E na época do atacado, eu só poderia focar em um produto, porque seria muito estoque, muita demanda. Eu não tinha Uhum. essa capacidade igual as grandes empresas, né? Então, depois da pandemia, eu falei assim: olha, eu vou voltar e vou voltar de uma maneira mais sofisticada, uma maneira mais personalizada. Então, hoje a gente consegue compreender cada doceiro, que nem eu sei, por exemplo, quando você me pede as mini flores, eu sei que você gosta das mais pequenininhas. Então, Uhum. a gente quer estar voltado para esse atendimento mais humanizado, Uhum. sabe? Até porque tem muitas profissionais no mercado, né? Quantos Sim, casamentos não acontecem, né? Todo final de muitos. semana. É muita gente. E não é só aqui, né? Você falou, nível Nível Brasil, né? Brasil. E a gente tá, assim, e a gente vende, assim, também, assim, olhando num todo, tá saindo muita festa para fora do país. Então a gente também atende bastante noivas brasileiras de Uhum. lá, Que porque legal. eles ainda querem essa tradição do docinho, do brigadeiro. Então eles Uhum. sempre, agora que o dólar tá um pouquinho mais, né? Uhum. Um pouquinho mais carinho, né? Então o pessoal tá comprando bastante aqui com a gente no Uhum. Brasil também. E você acha que para o mercado de eventos é mais casamento mesmo? Ou tem tido uma demanda para aniversário, debutante, formatura, enfim, o que que é? Qual que é o teu público maior, O assim? nosso carro-chefe mesmo são os casamentos. Eu digo Uhum. que acho que uns 70, 80% são casamentos. Aí depois vem os 15 anos. E para festas infantis são assim mais o primeiro aninho, que a mãe gosta de fazer aquela Uhum. festa maior, A sabe? festa para os adultos? Realmente, a festa para os adultos. Então, assim, é focado mais nisso, sabe? Uhum. Poucas formaturas, porque eu acho que formatura também é uma coisa mais contraída, né? Uma coisa mais
diferente, assim, das festas dos eventos, né? Uhum. E hoje, qual que é a tua linha de produtos? Porque você também não trabalha só com as forminhas de tecido, né? Você tem as de acetato Tem. também, tudo. Então, hoje a gente já tem uma linha um pouco mais diversificada. A gente trabalha com as forminhas de tecido, a gente tem uns 5 modelos ali. Aí eu atendo algumas exclusividades de algumas doceiras, então tem doceiras que pedem um modelo específico só para elas, então a gente dá uma exclusividade de 1 ano e depois a gente lança no mercado. Uhum. Então a gente sempre tem até esse trabalho, esse Ai, que legal. cuidado com algumas profissionais também. Devido à demanda também a gente desenvolveu aqueles acetatos personalizados, então para as doceiras mesmo, vem com a logo, né? Porque é uma maneira também de divulgar o seu próprio produto, né? Uhum. Que a Já gente que não vê dá pra colocar placa na empresa, na hora da na festa, mesa, né? né? Então, eu falo assim sempre para as doceiras, é uma propaganda extremamente viável para ela. Imagina assim, numa festa de casamento, lá, 100, 200 convidados, quase todos pegam o docinho, né? Então, Uhum. todos acabam olhando, assim, quem fez esse Uhum. doce, né? Além disso, a gente tem também as embalagens, as forminhas em papel. Nós temos 3 modelinhos. A gente está com uma exclusividade aqui em Curitiba de uma forminha do modelo Teca, que é uma empresa de Santa Catarina, que ela abriu a patente para algumas pessoas. Então, a gente a gente pode estar produzindo a marca dela. Nós temos embalagens para bem casado, em tecido, em papel também, e as mini flores, que Uhum. também podem ser feitas que também podem ser feitas como a lembrança do bem casado, ou também eu já vi muitos casos das clientes tá colocando no aro, fazendo porta-guardanapo. Uhum. Não Então, necessariamente pro doce em si, né? Um não, pode ser detalhezinho. decoração também. Aham. Aí também algumas doceiras pediram pra gente uns cones em tecido para Uhum. pôr trufas na mesa de doce, então a gente Eu vi, desenvolveu. você lançou no Confeita, né? Não sei se Então lançou, enfim, mas eu estava isso, eu lá. levei também. E assim, então, assim, conforme vem a demanda também do cliente, né? Quando a gente consegue entender a necessidade, né, do confeiteiro, a necessidade do cliente, então a gente vem para o ateliê, a gente desenvolve e tá colocando assim para venda. Uhum. E que legal você falar isso, porque assim, a gente recebe muitos empreendedores aqui, né? Uhum. E todo mundo fala dessa importância de ouvir o cliente, né? Então Sim, não é à toa que isso é falado aqui, né? Então a gente, como empreendedor, precisamos ouvir o cliente. Então, às vezes, a pessoa não sabe o que colocar em determinado cardápio, em determinado dia, o que eu vou lançar. Pô, às vezes o cliente está no dia a dia dando uma dica ali, né? sim. Ah, você não faz isso, ou você não serve um cafezinho junto com esse doce, ou você, né? E daí que Então, aparecem os grandes negócios, e né? aparecem os grandes negócios. Demanda de eventos, né? Que pro setor, né? Então, acho que é muito legal ter essa percepção do cliente. E o que você, né, fez, né, e coloca em prática para que a tua empresa continue crescendo, né? Como que é o pouquinho desse ambiente interno da empresa, bastidores, funcionários, Uhum. enfim, conta um pouquinho para nós. Olha, Gil, eu falo assim, empreender já não é fácil, né? Eu tô, assim, com quase 18 anos, então, assim, Já passou muita coisa. muita coisa. Então, assim, são ciclos e ciclos que você tem que ver, reciclar, estudar, testar. Então, assim, na La Fiore eu já testei de tudo. Então, assim, o que tá dando ali no momento eu fico, o que não eu descarto, né? Porque eu falo assim, a gente precisa estar atualizado no mercado, né? Então, assim, tem horas que quando eu comecei a La Fiore, ia muito bem só com os doceiros. Eu não precisava me preocupar com o site. Aí Uhum. depois, quando eu vi, falei, opa, tem uma demanda de outros clientes, tem outras pessoas me pedindo por fora. Vamos desenvolver um site, né? Vamos sair desse amadorismo. Eu sempre falava até para as minhas alunas. Gente, hoje em dia o cliente ele não quer receber um catálogo e falar com você no WhatsApp e voltar e pedir de novo. Aí você faz um orçamento e manda. A gente Uhum. está muito imediatista, né, Ju? A Sim. gente quer olhar e já poder comprar, já despachar. Então, esse foi um estudo de E logística para. até uma experiência, assim, às vezes eu tô no site e eu printo, em vez de comprar lá no site, né? Eu printo aquela cor que eu quero e Sim. mando pro WhatsApp, né? Porque, ai, dá trabalho, você Mas adicionar no então, carrinho e não sei o quê. Então, por exemplo, os doceiros têm esse outro contato com a gente, que porque é mais como é mais personalizado. personalizado, então a gente tem esse contato direto no WhatsApp Uhum. para os doceiros e os decoradores, porque assim, Pra quem é de eles. fora já não. Para quem é de fora já é mais complicado. Uhum. Então, assim, mas para a noiva, que eu falo, né, que ela vai olhar, ela vai escolher ainda, ela tem aquele time dela de ver, fala com o decorador, volta. Então, assim, a gente tem que ter uma estrutura para atender esses clientes. Você imagina se 10, 15 pessoas falam comigo por dia e eu Uhum. ficar com essa demanda de atendimento. Então, assim, algumas Sim. coisas a gente tem que estudar e atualizar. Aí E, você criou o site.
Daí tem o site, tem toda a estrutura de logística. Agora, tô colocando... a La Fiore também já está na Shopee, nós estamos implementando no Mercado Livre. Então, assim, Uhum. é sempre... Sabe, eu sempre estou fazendo mentoria, sempre estou atualizando, reciclando. Eu acho que, assim, o segredo do empreendedorismo não é que, porque deu certo ali, eu vou ficar. Uhum. Não, as coisas estão sendo muito Às vezes rápido, num único né? produto. Sim, que nem os acetatos personalizados foi uma demanda de uma cliente que ela falou, poxa, você não consegue fazer isso? Ela trouxe de um casamento do Rio ou de São Paulo, uma coisa que Uhum. não tinha na época. Eu falei assim, não sei como faz isso, mas eu vou descobrir. E Uhum. foi um processo, e vai para uma gráfica, e vai para outra, e vai para São Paulo, e vai... Eu falei assim, aí desenvolvi. Eu falei, vou ficar só para ela? Não, né? Então vamos começar a espalhar isso Uhum. para as outras empresas. Então, assim, a gente tem que estar atento mesmo. Qual é a demanda? Qual é a necessidade? Nem todas as forminhas que eu tenho hoje, elas ficam por muito tempo no meu catálogo Uhum. de venda na época, assim, por exemplo, esse ano. Algumas forminhas saem. Porque eu vejo a demanda, poxa, isso daqui não está saindo. Qual que é a tendência agora? Aí você Será que são tira do coisas mais catálogo. limpas? Será Uhum. que são flores mais realistas? Agora é o momento de uma coisa mais minimalista. Então a gente tem que olhar para isso. Então eu olho o catálogo, eu vejo as tendências, eu olho, poxa, o que está dando certo, o que não está dando certo, e sempre tem um rodízio. Então Uhum. todo ano tem uma novidade, todo ano entra uma coisa, sai outra coisa. E nisso a gente tá aí quase 18 anos, né? Que eu achava Sim. que... Falei, será que isso vai Será que isso dar dá dinheiro? certo, Dá né? certo, né? Empreender nessa área dá certo, porque é um trabalho muito manual, um artesão. Como assim? Vou vender uma forminha, né? E aí vou Isso, conseguir ter uma equipe, vou conseguir isso. comprar máquinas, né? E é muita Então, coisa que a gente escuta também até do cliente, né? Quando chega pra gente e fala assim, ai, forminha, mas ai, forminha tá tão caro, ai, mas forminha vai jogar fora. Eu falo assim, gente, mas pense no casamento. O que que fica pra sempre? É o álbum de fotografia. O resto também, a comida se vai, as flores murcham. A forminha também vai ter que ser jogada fora, né? Mas eu penso assim, a experiência daquele momento, né? Aquela mesa toda decorada, aquela mesa toda pensada naquela festa, né? O visual que dá, o impacto que dá para os seus convidados, a lembrança que fica no álbum de fotos. Queira ou não, né, Ju? Assim, eu sempre vejo o casamento que um dos pontos fortes do casamento também é a mesa de doces, sim, né? exatamente. Eu sempre falo para os noivos que depois de vocês, a mesa de doces é o auge do casamento, é aquele momento que o pessoal espera, né, para Uhum. depois de jantar, para liberação da mesa. O bolo também é um ponto alto, mas assim, o corte do bolo, que às vezes eu falo assim, o pessoal vai servir o bolo e às vezes os convidados rejeitam o bolo para deixar espacinho para Um os doces. espacinho pro doce, Né? né? Então, assim, o bolo agora eu não vou querer, mas a mesa de doces eu não vou abrir mão, né? Uhum. Porque também são doces que a gente não come no dia a dia, né? Embora às Sim. vezes tenha um brigadeiro, um doce mais clássico, tradicional, são doces que normalmente não tem nas festas de aniversário. Então as pessoas já criam aquela expectativa super. Então, como você falou, a mesa de doces é o ponto alto e ela precisa estar, né, à A altura, rigor, a né? rigor, A rigor da exatamente. noiva fala assim é como vocês colocam uma roupa linda para festa, para o casamento. Os doces também precisam estar um traje de gala, tem que estar bem apresentável também para mesa, né? Ah, um ótimo argumento, esse adorei. Já anota aí, gente. Ótima negociação. Que Mas, mais? Ju, mas Diga. uma coisa que eu te falo também, a forminha, ela também tem outras funções, além de deixar uma mesa de doces bonitos. Eu falo assim que, no meu ponto de vista, Uhum. a primeira opção, o ponto principal da forminha é cuidar de cada doce. É, eu vejo assim que quando o convidado se preocupa em colocar numa forminha, eu não falo só na forminha floral, Uhum. pode ser nas caixetas, nas caixinhas, é o cuidado que ele tem com a higienização, com o cuidado de cada doce para ir para cada convidado, Uhum. né? Porque eu vejo assim, tem muitas mesas de doce que eu vejo todos os doces junto e misturado ali, sem Uhum. nenhum cuidado. Pensa na hora da festa, o convidado vai lá, ele vai colocar a mão num doce, vai encostar no outro, então o Uhum. contato, né? Às vezes, né, tá com a mão suja, criança que vai lá, põe a mão de tudo. Então, é uma forma também de cuidar. Mostrar aquele carinho, A aquele higiene, cuidado. né? Uhum. Então eu acho as forminhas assim uma parte muito importante para uma mesa de doce, não além da beleza dela, da composição, mas é uma maneira de você cuidar com o seu convidado também, que ele possa pegar um alimento ali, ó, isolado, que ninguém teve Uhum. contato ali, que não tem, né, bactéria, sujeira nem nada. Uhum. E até porque é um produto que fica exposto durante um bom tempo, né? Sim, Então a gente monta a mesa de doces lá. Casamento é às 16, às vezes numa chácara, né? Acontece tudo lá. Então, às 2 horas, assim, tá tudo pronto. tem. Né? Então, e aí vai ficar das 2 até depois do jantar, exposta aquela mesa.
Então, acho que realmente essa questão que você falou da higiene, do cuidado, faz todo sentido. E é algo que eu, inclusive, vou trazer pra mim também, É. né? Porque às vezes, faz doce assim, empilhadinho, né? O de coco, por exemplo, né? Que é um doce normalmente o Que pessoal eu vejo costuma fazer bastante, né? empilhadinho, Mas eu fico sem pensando. forminha. Mas assim, Eu aí mesma faço pensa. isso. Pense na hora, assim, eu fico vendo Aham. assim, a criançada vai lá e avança, né? Então, assim, a gente tem que ter um Uhum. cuidadozinho à parte ali. Aí, outro cuidado também que eu vejo, que, por exemplo, quando a cliente vai comprar com a gente, né? Ela não tem a noção de como que a doceira vai embalar esse produto, Uhum. né? Então, assim, fica aos cuidados da doceira. Então, eu sempre falo para ela, olha, troca uma ideia com a tua doceira, com a tua decoradora, porque, assim, na hora de você colocar o doce, eu não sei como que você chama o celofane, tem gente que chama de tapetinho, aquela Uhum. parte que vai. Eu sempre friso para os clientes também, olha, por mais que a gente tenha cuidado do tecido, papel, mas né, o tecido vem da China, sei lá quantas pessoas passaram a mão ali, Uhum. o papel também passa por um processo de tingimento. Então, assim, eu sempre também falo, tem que colocar o celofane, né? Uhum. Entre o doce e a forminha, que também é mais uma maneira de você estar prevenindo contra, né, a Isso na higiene de tecido, na bactéria. de acetato, você recomenda também ou não? Olha, muitas doceiras colocam. Né? Ele é mais limpo, vamos falar que Uhum. não, né? Mas Sim. assim, a gente pode. Imagina, né? Quantas vezes por onde passam todos Vai aqueles correr, acetatos? transporte e tal. E daí você vai Sim! lavar um por um. Elas têm que comer o acetato. Então assim, tem que ter o cuidado porque a gente está falando de alimento, né? Então, o Uhum. alimento passa por todo essa preocupação, né? Que a Uhum. gente tem que ter com o convidado, com a mesa de doce, né? Com o teu cliente. E quem que é melhor? Não quem que é melhor, né? Mas assim, normalmente quem compra de você são mais as noivas. E aí ela encaminha para as doceiras, tal, ou as próprias doceiras. Qual que é é dividido isso? Hoje está bem dividido, Ju, Aham. porque, assim, como a gente tem bastante ênfase, assim, em Instagram, publicidade, tráfego, então tá vindo muita noiva. Uhum. Então, hoje eu falo assim, a gente tem duas frentes. Uma, o cliente final que compra direto com o site, e outra vocês, doceiros, parceiros, decoradores, entendeu? Uhum. Então, essas recomendações eu dou muito para cliente, porque às vezes a noiva, poxa, o primeiro casamento Ela não sabe, não né? sabe. Tem muita noiva que A gente só chega, pede. só pede, Tem muita noiva que chega pra mim e fala: Meu Deus, eu não sabia que precisava comprar forminha, achei que a doceira já tinha, que já estava incluso no orçamento. Então, Uhum. muitas chegam desesperadas às vezes, sabe? O Uhum. casamento é daqui uma semana, 2 semanas. E a gente vê muito isso ainda. A falta de Uhum. informação, a falta de instrução para ou do cerimonial, decorador, ou da própria Da própria doceira doceira, também, né? exato. Para o cliente final, né? Uhum. E eu acho assim, eu sempre oriento, né, quando eu tô fazendo a degustação, eu falo, tem essas forminhas de acetato, tem as forminhas em tecido também, mas o que que eu falo? Que nós temos os nossos parceiros, né? Sim. E aí eu até oriento se eu mesma fazer o pedido Uhum. ou ela solicitar com vocês, mas mandar entregar direto aqui pra nós. Sim. Né? Sim. Porque eu acho que é uma logística que acaba reduzindo o trabalho. Porque já aconteceu lá no início, às vezes da gente chegar lá pra montar e a forminha tá lá no dia. E aí Pensa, você tem que né? tirar os docinhos da forminha, Acontece colocar, muito isso. né? Então, isso também é uma desinformação, né? Algo que Desinformação. poderia ter sido alinhado previamente, porque aí quando a noiva entrega para nós, né, essas forminhas antecipadamente, ou quando nós mesmos compramos Uhum. com você, já vai na caixa, na forminha já, entendeu? Vocês já estão fazendo, né, o doce ali na hora, já estão Aham, já armazena armazenando. na forminha Tanto direto, é que as entendeu? nossas entregas sempre eu falo para as doceiras, gente, é quinta-feira eu tô entregando, então me peça com antecedência, porque se der ruim, se tudo der errado, a gente tem Uhum, a sexta-feira para alinhar, né? exato. Então já aconteceu casos de da doceira esquecer que precisava de mais um casamento, não tinha me Uhum, passado. Então, quando chega lá para ela que ela se dá conta, fala: "Meu Deus, tem mais uma festa". Então, a gente tem ainda aquele respiro da sexta-feira, né, para poder uhum. entregar. Mas a gente tenta fazer assim o mais rápido possível. Nosso prazo de produção é geralmente de 3 a 4 dias no máximo. A gente está entregando, despachando. Uhum. Então, E assim, a hoje a gente. importância também desse alinhamento com o profissional de Uhum. doces, ou decoração, né? Decoração compra forminha também? Compra. Compra? Compra. Tem bastante decoradores que compra e Aham. já manda a gente entregar para doceira também. Ah, entendi. Porque tem doceiros que já têm E já tem uns pacotes também, às os vezes, né? seus, Tá incluso lá a forminha, decoração, isso. então às vezes Então, já... assim, às vezes o decorador gosta do nosso produto, mas ele está alinhando com uma outra doceira que tem uma outra pessoa de parceira. Aham. Então, daí eles preferem comprar com a gente, manda a gente entregar para a doceira já direto, alinhado. É, que é E gosto, né? previamente, né? Não, essa Sim, pra ver. comunicação é muito legal. Sim, avisar antes, né? Uhum. Às vezes acontece
Já aconteceu assim, Ju, comprei forminha, assim, sábado de manhã, sexta de noite tá mandando. Daí vai a gente tirar todos os doces do acetato e colocar na Sim, forminha, né, né? Ju? E você já pegou Então, cada. Eu converso com bastante doceira, eu falo, meu Deus, e esse. Eu gosto tanto quando traz as suas forminhas, porque já chegou cada coisa sim, aqui. e eu sempre falo por isso. Então, eu falei, Aham. gente, nós já temos o nosso fornecedor, porque a gente sabe que o tamanho da É forminha, ela vai adequado. adequado. Então, o doce vai ficar visível ali na mesa também, porque às vezes você coloca numa forminha, às vezes ela comprou. Eles não têm o conhecimento, eles só Eles vão ver não lá sabem. forminha pra doce e vão comprar o que Uhum. tiver. Então, às vezes, aquela forminha abraça o doce, engole o Sim. doce e não aparece Não, nada, não pior que fica. tem É muito vários casos. grande. Tem vários casos, Ju, que eu vejo assim, que até de cliente vem me comprar na última hora também. As noivas, às vezes, elas não têm a informação do que Uhum. é o tamanho do fundo de doce. Então, às vezes, não Isso. conversa com a sua doceira. Olha, quantas gramas vai no doce, né? Por exemplo, os Uhum. doces que a gente geralmente faz, né? Para as parcerias que a gente tem com os doceiros, são os doces de 20 gramas mais ou Uhum. menos, que é o Isso. mais tradicional para Exato. casamento. Aí elas acham que, essa forminha não tá cara, eu vou lá comprar na Shopee, por exemplo, Uhum. vou comprar no Mercado Livre, vou comprar no site. E muitas vezes são aqueles docinhos de festa, Uhum. pequenininhos. Então, muitas vezes eu chego com um relato de doceira para mim, isso, pelo amor de Deus, olha essa forminha aqui, não cabe o doce, não cabe nada, olha o tamanhozinho da Socorro. forminha. Eu já expliquei para cliente e tal. Então, assim, tem esses casos. Então, tem a falta de informação também, de que qual é o tamanho do seu doce, Uhum. né? A gente já faz, assim, nosso produto não é o mais barato do mercado, mas Uhum. também te falo que não é o mais exorbitante, mas a gente tem essa preocupação. A gente trabalha com fundo de doce reforçado para você poder empilhar, para você poder trabalhar com o doce sem ele cair. Então, ele já Uhum. vem uma forminha toda estruturada, tanto na de papel como na de tecido. Então, a gente tem camadas para dar mais volume. Então, a gente tem essa preocupação de que pode pôr qualquer doce que não vai cair. Uhum. Não vai ter aquela surpresa de você empilhar, aquela forminha É abrir e ficar aquela desmoronar. coisa horrorosa, né? Uhum. Então, a gente olha tudo isso, né, antes de fazer o Exatamente. produto. E no começo a gente não tem muito essa ideia, né? No meu começo eu pegava lá, eu mesma comprava às vezes umas forminhas só pra deixar mais bonito, né? Não te Uhum. conhecia antes. Então eu falei, gente, mas não tá certo. Porque aí você precisa aqui numa peça, caiba lá 30 doces, cabia 10. Porque a forminha era desse tamanho, né? Era É, gigante. E aí o doce não ficava tão bonitinho ali e tal. Então, assim, mas eu acho que não é nenhuma responsabilidade dos noivos ou da noiva em si de perguntar pra nós. Eu acho que sim, vai de nós, né? Como doceiras ali, já que fechou o contrato com a noiva, sim. então pergunta. É falta de comunicação Isso, mesmo. ou que seja lá no mês do casamento, olha, a gente tem aqui o contrato fechado, né? Não fechou com forminhas, por exemplo. Uhum. Temos aqui o contrato fechado nos acetatos, né? Deseja incluir ou deseja colocar as forminhas em tecido, ou você pretende, né, colocar, e é isso, Trazer, né, alguma trazer, coisa. né, orientar o seu cliente, né, no Sim, caso. Então, acho que essa comunicação nossa com elas, não falar porque a sim. noiva veio de última hora, não sei o que lá. Não, eles não sabem, Não né, pra eles é sabem, tudo gente. novo e a Pensa, noiva tá pilhada com um monte você de tá coisa. fazendo o primeiro casamento e E o tomara que seja único o da único, vida. né? Poxa, você vai ter que. Gente, é tanto fornecedor, daí você descobre que tem pista, você descobre que tem coquetel diferente, você descobre que tem cabine de não sei o quê. Eu falei, coitada dessa Sim, noiva, vai sendo né? surpreendida, né? Aí o Aham. menu, a papelaria e não É sei o quê. muita coisa, é muita Não, coisa. é bem importante essa comunicação. E sim, conte pra nós então sobre o seu nome. Como que a gente Eu pronuncia? sabia que ia chegar nessa É fase. Ice ou Ice? Eu já mandei um áudio pra você, né? E aí, Já. como que pronuncia seu nome? Que se ficar, as pessoas ficam com medo, né, de falar. Ficam, gente, mas é que é assim, mamãe foi Explique pra nós. generosa. É que é Francelice e para ficar bem harmônico, dois L C E no final. Então, assim, para eu explicar o nome inteiro, eu falei, vamos ficar só. Poderia ter ficado no Fran, né? Aham. Algumas pessoas me chamam de Fran, mas de infância me chamaram de Ice. E aí, gente, pensa, aí eu trabalho com embalagem para doce. Daí eu vou, como que é o seu nome Ice? O que que você faz? Eu já falo que eu sou empresária. Uhum. E se alguém quer perguntar mais a fundo, daí eu vou lá, forminhas para doce. Tem O muita que que gente é nem sabe o forminha que pra é. doce, Então eu mulher? explico o nome, explico o que eu faço, explica o que é a empresa. Então eu já falo ICE. ICE não, é ICE em português mesmo, ICE. Em português. Trabalho com forminha para doce, que são embalagens, que vai no seu docinho, para festa de casamento. Então é toda uma explicação. Toda uma explicação. Mas faz parte, né? Faz Faz parte do parte. ofício. Isso. E quantos funcionários você tem hoje? Conte pra nós. Hoje eu falo que assim, eu tenho bastante funcionários que eu não pago 13º nem nada, que são as minhas máquinas, a gente põe até nome nas nossas Uhum. máquinas. Mas assim, Ju, para você ver como que é a tecnologia, né?
quando eu comecei na parte mais artesanal, eu cheguei a ter 8 funcionários. Uhum. Nessa parte que eu não tinha nem um maquinário, nenhuma estrutura. Hoje, na empresa mesmo, nós temos 2 funcionárias na Uau. produção. E eu já estou com umas 4 ou 5 máquinas diferentes, mais a máquina de corte. Só que daí a gente tem também serviços terceirizados. Então, Uhum. nós temos coladeiras fora, são outras mulheres que a gente já manda o produto semi-pronto. Ela Era passa só colar, por só exemplo. colar, manda pra gente colado, porque daí a gente não tem esse tempo para fazer lá na empresa. E a gente gera, assim, outras rendas, né, para elas, né? Então, assim, ela trabalha em casa, ela passa por um processo primeiro lá na empresa, a gente faz toda uma preparação com ela, todo um treinamento, aí ela faz em casa. Aí a gente tem um serviço de entrega também, tem um serviço nosso lá de motoboy, de entregador, que também é uma pessoa exclusiva para as entregas de Curitiba, região e os doceiros, né, para evitar extravio. Eu evito o máximo de pegar Uber, essas outras coisas, então a gente sempre direciona com o nosso entregador. E bem enxuta, uma estrutura bem é enxuta. uma estrutura bem Hoje, enxuta. né? Hoje eu falei assim, eu quero ter a paz de espírito, eu quero entender todo esse processo. Então, assim, a gente desenvolveu muito em tecnologia. Então, assim, as máquinas hoje, elas dão conta de 1, 2 funcionários. Eu falo que eu tinha lá, não precisa, a demanda é maior que eu tinha antes e a gente consegue Você atender. tem uma ideia, assim, de volume mensal? Por mês ou semana, enfim, a gente produz tantas forminhas. Olha, é uma média, assim, de 40 mil forminhas no mês, tem época que chega a 60. Depende da sazonalidade mesmo, sabe? Tem época que tem mais casamento. Agora vai começar uma época boa, vai. né? Março, abril é uma época muito boa. Sim, para nós também. E aí, como eu já entendo essa parte, né? Por exemplo, no meio do ano, que aqui em Curitiba é muito frio, a gente já tem todo um trabalho de tráfego no Nordeste. Então, eu vendo muito pro Nordeste nessa época, porque o casamento lá não vai parar. Exato. Né? Junho aqui já dá uma baixa. Junho né? já dá uma julho baixa, porque é muito frio. E a noiva não quer casar, né? Embora com aquela tenha uns roupa. corajosos. Casam. Mas eu falo, a noiva quer ter aquele vestido mais solto, mais fluido. Já Exato. em Curitiba não dá para fazer isso, Não né? dá. Então, já é uma época que a gente faz toda a estrutura de estoque para o final de ano. Então, assim, final de ano, a partir de setembro até dezembro é uma loucura. Daí por isso que tem que estar bem estruturado, a gente tem bastante estoque, a gente tá todo separadinho lá na empresa, por caixa, quantidade, tem toda a logística para a gente poder dar conta. E aí você cria um estoque conforme cores que mais saem, por exemplo? Ou você tem um pouquinho de cada Tem linha? um pouco de cada. Na verdade, assim, a linha de tecido, que nem eu trouxe aqui, que é uma linha mais produzida, essa a gente tem uma estrutura de tecido engomado pronto. Porque esses tecidos podem ser feitos em 5 modelos. Mas, por exemplo, o que a gente tem bastante demanda, que é a forminha de papel, o modelo mais simplificado, que é o fundo de doce, aí a gente tem. Por exemplo, se eu tenho 34 cores, eu tenho 34 estoques daquele modelo. Uau. Se eu tenho 2 modelos daquele papel, eu tenho 2 estoques de 34 cores. É uma loucura. Quanto tempo você demora para produzir 100 forminhas, por exemplo? Hoje, com a estrutura que você tem. Nossa, depende. E vale a pena assim, ter tudo isso de estoque? Se é mais rápido a produção? Vale, Ju. Vale. Vale, porque tem horas que, assim, é que eu me pego de surpresa, assim, toda semana. Vale, gente, porque, assim, o que mais chega pra gente, eu falo dos anos que, assim, do começo da empresa até hoje, a diferença tá gritante. Antigamente, a noiva se estruturava antes pra casar. A gente tinha orçamentos de 1 ano antes, de 6 meses. Era impossível uma noiva vir entrar em contato comigo 3 meses antes do casamento. Eu fechei doce para esse mês passado. Então, e assim, isso me surpreende, sabe? Da noiva chegar pra mim e falar assim, eu caso semana que vem. Então, assim, se eu não tenho essa estrutura, eu deixo de vender. Exato. E muita noiva vem pra mim porque a concorrente não consegue, não tem a pronta entrega. Então, hoje a gente tem estrutura, por quê? Porque no site a gente já coloca que tem 4 dias de produção. E às vezes a gente faz em 2. Então, assim, por exemplo, às vezes chega pedido. Ontem chegou um pedido de 1.500 desesperadamente. A gente fez naquele dia. Porque já tem estrutura cortada, pronta, colada. Então, pra gente vale. Que legal. E também porque os marketplaces pedem pra gente entregar no outro dia. Então, a gente tem que ter essa estrutura. E hoje você está nos marketplaces. Sim, a gente tá... Na Shopee, você começou, né? Tô na Shopee e agora a gente tá implementando no Mercado Livre. Então, assim, a gente tá vendo a exigência cada vez mais do imediatismo, entende? Porque eles podem chegar pra mim em 4 dias. Não, eles querem o full que chega amanhã. Então, a gente paga tem que um pouquinho mais pelo full. Paga um pouquinho mais, mas eles querem o dia pra amanhã. Então, a gente tem que estar antenada no mercado o tempo todo, né? Ai, que legal. Isso que você falou
Assim, o concorrente não conseguiu e a gente consegue. Isso é muito legal, porque, assim, a gente trabalha com iFood, né? Com pronta entrega. A gente fazia Páscoa, pronta entrega. Então, a gente tem que ter as cascas prontas, os recheios Tudo na pronto, semana né? prontos. Ah, não vai sair o ovo naquele dia, não tem problema, mas amanhã vai sair. Eu tenho que estar pronta se não sair, né? Ou se sair aquele pedido. E a mesma coisa com os doces ali no dia a dia. Mas hoje eu né? consigo ter Então, essa estrutura só com 2 pessoas, por exemplo, porque tem essa logística. uhum, Então, assim, a empresa nunca fica parada. Nunca. Então, assim, terminou os pedidos na quinta-feira, sexta-feira já estamos fazendo estoque. uhum. O que deu baixo? Coloca o estoque de novo. O que tá acabando? Já coloca de novo. Porque tem nova que pede 100 forminhas, mas tem nova que pede 1.500. Então, é muito diversificado. né? Falando nisso, você faz uma recomendação, as noivas vêm com essa dúvida pra você, olha, meu casamento tem 1000 doces, quantos que eu coloco em forminha? É muito engraçado essa história, porque, assim, tem uma diferença gritante entre a doceira e entre o cliente final. Uhum. Então, assim, quando a cliente chega pra gente, olha, tal, daí eu falei assim, você já trocou uma ideia com o seu doceiro? A gente sempre, primeiro a gente pergunta todo o entorno. Então, eu sempre pergunto, olha, qual vai ser a cor da sua mesa? As cores do suporte? Quais flores vão no seu... Então, assim, primeiro eu preciso entender para poder indicar. Uhum. Então, a gente tem aquele primeiro bate-papo. Eu tenho uma menina que atende home office também, a Lari. Então, assim, eu treino ela, a hora que eu vejo, assim, que também ela não tá ali, eu já entro no meio da conversa. Então, eu sempre tô antenada essas coisas, né? E aí, eu vejo que, assim, a cliente, ela quer fazer aquele arco-íris de cores na mesa. Então, como ela gosta de várias cores e gosta de vários modelos, ela quer colocar, a hora que eu vejo, tem 8 cores, 8 modelos diferentes. Daí você fala, pode parar. Calma. Para tudo. Vamos ver. Daí eu entro, assim, nesse atendimento. Por isso que eu gosto muito do atendimento humanizado. Para entender qual que é a estrutura. Mas seu casamento é mais clássico, casamento é mais rústico, seu casamento é mais minimalista, me conta. Daí quando ela vai falar, é uma coisa nada a ver com o que ela tá pedindo, entendeu? Daí eu falei, vamos lá, vai lá conversar com o seu decorador, vai lá conversar com o seu doceiro e tal. Daí ela volta. Daí ela volta já com uma outra... Ai, obrigada por você me ajudar, porque eu ia fazer uma bagunça. Eu falei, vai. Então tem esse lado do cuidado, né? Então ela sempre me pergunta, eu falei, olha, eu não posso dizer exatamente quantos doces vai, porque eu não sei o que o doceiro vai fazer. Depende de cada doce também. Não é, Não Ju? são todos que vão em forminha. Isso. Quando eu falo, eu sempre devolvo pro doceiro, porque eu não sei se eles vão colocar tudo casquinha de chocolate, se eles vão colocar um bombom que não entra forminha, ou se eles vão colocar Tortinha, tudo... cheesecake. Porque daí ela fala só do total, mas ela ela ainda não vê essa compreensão, sabe? Então, assim, eu volto para alinhamento com ela, para ela falar com o doceiro, e aí a gente consegue fechar. Então, tem essa linha do cliente, que é essa linha assim, eu quero todas as cores bem... E tem a linha que eu acho super interessante do doceiro. Duas cores. Não, tem doceiro que tem 2, imagina. Então, o doceiro chega para mim, noiva tal, 1000 forminhas, é aquele modelo, aquela cor, acabou. Porque eu também entendo o lado do doceiro, né? Eu fico imaginando quantos mil doces vão sair daquela linha de produção. Imagina ela chegar lá, 50 de uma cor, 60 de outra, 80... Deixa os funcionários também malucos, né? Então, para os doceiros é muito prático. Eles pedem uma cor, um modelo, porque tá ali. Tá já colocando brigadeiro, tá vindo outro doce, já tá colocando ao mesmo tempo. Não fica aquela dor de cabeça. Fala, ai meu Deus, esse daqui era para tal doce, né? Essa outra cor era para... E a cliente não quer saber. É o meu casamento, é o meu momento. Eu vou escolher a cor que eu quero, entendeu? Exatamente. Então tem essa discrepância, assim, entre o doceiro e o cliente. O maravilhoso é quando a noiva fala, fica nas suas mãos, Ju. Ai, acho tão gostoso isso, né? Você pode escolher qual cor você quiser, minha paleta é essa. Confio em você, Daí adoro tem essa 10 frase. cores na paleta e 2. 2, tá ótimo, né? Tá ótimo. Exatamente. Isso, nosso tempo está acabando. Pois é, né? Passou rápido, Passou viu? rápido. Olha só, a preocupação. Será que a gente tem 1 hora pra falar? Isso, conta uma coisa pra mim. Qual que é essa história da gelatina com cheiro de esterco? Ai, gente, Meu olha, Deus. eu vou contar. Porque, assim, todo o processo de tecido, ele passa por esse processo da gelatina. Que eu então, achei assim, bem curioso. Nunca imaginei. A gelatina, teoricamente, ela tem que vir sem sabor e sem cheiro pra gente. Então, assim, a gente tinha um fornecedor de Campinas, que daí ele fechou. Lá na empresa eu compro de saco de 25 quilos. Não dá pra comprar na distribuidora nem nada. Então, era direto com o fornecedor. Gelatina é caríssimo, né? Gelatina é caríssimo. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ai, foi minha cara. Não, minha senhora, você não imagina o quanto é o quilo da gelatina que passa nesse tecido pra deixar sua forminha desse jeito, entendeu? E aí, há muito tempo isso atrás, eu troquei de fornecedor. Só que, assim, eu trabalhava... A empresa, na época, ela ficava ali próximo de Colombo, em outra cidade, Curitiba. E
deixei a gelatina lá, eu fui pra casa, não sei o quê. Daí me liga uma funcionária. Dona Aís, você vai ter que vir aqui. Que tá uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Menina, eu cheguei lá, só que assim, tadinha da minha funcionária, né? Ela foi fazendo, sentiu um cheiro estranho e Uhum. foi colocando Seguiu, tecido e seguiu o seguiu o barco. baile, porque tinha produção para entregar, tinha coisa Uhum. para fazer. Eu cheguei lá, um cheiro de esterco. Eu olhei para aquilo e falei, o que que é isso? Eu falei, alguém pisou. Tá com tênis aqui, alguma coisa. Ela, não, vem aqui ver. A hora que eu cheirei aquela gelatina, porque a gelatina é feita da parte Como que é feita gelatina? Nem eu sei, do gente. tutano do boi, do, sei lá, Sério? Vocês sabiam como que é é, feita a gelatina? vem da Eu não parte do sabia. tutano do boi, uma Aham. parte ali e tal. Aí eu falei assim, gente, tudo bem, mas que vai vir, né, da vaca, mas não precisa vir dessa parte da vaca, né? Aham. Menina, sério, eu nunca tinha visto aquilo. Daí eu E aí você perdeu sua devolvi, produção? não, perdi a produção, devolvi tudo, daí tive que correr atrás de gelatina aqui no Pagar mercado mais mesmo, paguei caro? mais caro. E assim, são desafios que a gente tem também, né? Uhum. Por isso que eu gosto da entrega antes, porque se acontece alguma coisa na empresa, também Está tem esse tempo. preparada? O Uhum. que que aconteceu que daí eu tive que comprar outra remessa de tecido, gelatina, começar tudo de novo. Do lado da minha empresa tinha um salão de cabeleireiro. Eu cheguei lá e falei, amiga, me dá todos os secadores aqui que você tem, pelo amor de Deus, é que nós vamos ficar aqui. É cada funcionário com um secador, ventilador e tentando, Uhum. porque quando a gente tem a aderência da gelatina, ela gruda. Não tem mais Gruda. jeito. Eu preciso que ela seque um pouco. Eu não Uhum. posso passar no secador, no ferro de passar, por exemplo. Hum. Então, era cada um com secador, igual secando o cabelo mesmo, e segurando no tecido para poder dar tempo. Aí secava um pouquinho, tava quase pronto, vai pro ferro, termina de passar no ferro. Então, assim, a gente já teve bastante episódios assim de contratempo, mas eu falei assim, não adianta sentar no meio-fio e chorar, né? O empreendedor Uhum. tem que pensar rápido, tem que Tem que resolver primeiro. resolver. Depois dá pra Depois a chorar, né? gente sofre, né? Aham, E eu aprendi exato. muito isso tendo a empresa. Fala, meu Deus, não dá para sofrer, não dá para chorar. Depois a gente chora, vamos ver, vamos resolver. E E é graças uma a coisa Deus, nova a cada dia, né? sim, Nenhum dia é igual, né? Acho que essa é a graça um pouco, né, de desafio. empreender, o desafio, desafios novos que surgem. E assim, eu lembro de quando eu trabalhava fixa, era todo dia a mesma coisa, né? Era uma rotina, bater ponto e tá, 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 Uhum. tá, tá, tá. E quando você empreende, todo dia é uma coisa nova, porque os clientes são novos, é tudo novo, é funcionário, muda aqui e tal. Então, sempre tem uma surpresinha, Sempre. né, pra nós. E assim, às vezes as pessoas acham simples assim, ah, só o desenho de uma forminha tem um molde. Não, tem muitos modelos ali. Como eu não falo que eu fui uma das pioneiras, mas quando começou com essa parte de artesanato, eu fui uma das poucas que sobreviveram, eu acho, né? De Uhum. 18 anos para cá. E, gente, é muito teste. Então, assim, a gente teve que adaptar todos os frisadores da época lá antiga, que fazia flores. Uhum. Então, assim, a gente tem aqueles frisadores e a gente tem que tirar o miolo da flor para colocar o doce. Então, são muitos testes. Esse ano eu estava fazendo mais um outro produto exclusivo para uma outra doceira. Gente, eu desenhava, testava, colocava no fresador, não dava certo. Colocava de novo. Se eu te falar que a gente desenhou, eu acho que eu desenhei umas 5, 6 vezes até chegar no produto Uhum. final. Então, assim, às vezes o olhar Uhum. parece Ah, é simples, mas tecido, não é né? Compra simples, lá. não. Aí você vai para a empresa de corte e vinco, daí a empresa manda o molde exato, daí você testa de novo antes de mandar, porque os nossos materiais são muito caros Uhum. para produzir as forminhas. Eu falo que a parte mais barata é o papel e o tecido. Então, eu vou desenvolver a máquina de corte. As facas que eu tenho, os moldes, eu não posso fazer um molde de um tamanho só. Eu vou cortar uma forminha por vez. Não, a gente tem moldes grandes. Que nem os Uhum. acetatos, eu tenho 28 imagens. Ó. As forminhas que saem bastante, chega a ter 6 imagens das forminhas para poder dar conta do fluxo. É aí que a gente ganha no tempo de produção. Uhum. Então, assim, os produtos são caros. Se você erra ali, você perde todo um valor agregado ali. As peças de fundição. Eu não posso ter uma peça só. Por exemplo, se uma cliente me pede lá toda semana 5.000 forminhas, eu não posso ter. Eu tenho que ter nas máquinas várias peças de frisadores. Que nem os nossos frisadores, que são feitos em alumínio. Então, uma peça custa 100, R$ 150. Uma peça. Então, se você, cada modelo tem, às vezes você tem 2 frisadores, Uhum. porque você passa para o molde, depois você passa para o fundidor, então são 2 frisadores para cada modelo. Daí, se eu tenho 4 máquinas, eu tenho que ter 4 frisadores. Então, assim, a estrutura, ela é cara para a Exato. gente poder fazer em série. Não, É aí que a gente ganha sim, na muitas vezes as produção. pessoas só olham a La Fiore hoje, né? Mas Hoje, não todo o processo que, e assim como acontece com outras empresas também, não todo o processo que você passou para ser a La Fiore que sim, é hoje.
né? Então, isso tudo também está atrelado o teu know-how, o teu conhecimento no teu custo do teu Sim. trabalho, né? Então, eu acho que e isso acontece com nós, né? Que trabalhamos com doces, tudo bem. Às vezes a pessoa fala, mas é só um doce, é só um bolo. Não é só um bolo, né? Sim. Então, assim, foram noites sem dormir. Testando, Foram validando, cursos, né? Mentorias, estudos que foram feitos. Muitas perdas, né? Assim como você Sim. faz os testes, tem as perdas do tecido, a gente também vai, faz o teste, o bolo não dá certo, aquela receita não ficou legal, o recheio. Úmido, né? O tempo. Exato. A Curitiba, para mim, foi o desafio. Porque, por exemplo, pra gente, como pra vocês, eu acho, quando o tempo tá úmido, é horrível de se trabalhar. Exato. Meu tecido fica mole, eu não consigo dar a qualidade que ele precisa, sabe? Exato. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, né? Fazendo testes em cima de outros. E foi quando eu comecei também, em 2018, eu resolvi dar curso, né? Comecei a ensinar a fazer as forminhas, porque assim, eu também vi toda essa dor pra mim, né? Falei, gente, quanto tempo que eu bati cabeça, né? Será que essas meninas precisavam bater tanto cabeça, né? E comecei a concurso iniciando com forminhas, mas ensinando a fazer as forminhas. Então, sempre tinha um truquezinho ali, uma coisinha que podia ficar melhor, coisa e tal. Mas aí eu enxerguei também essa outra necessidade. Porque a artesã tem muitas essa dificuldade de ser empresária. Então, assim, a única coisa que eu queria é fazer forminha. Eu falo, hoje a única coisa que eu não faço. Quando eu chego lá na produção, eu falo, deixa eu ficar um pouquinho aqui, deixa eu fazer um pouquinho de forminha. Tô com saudade. Porque a gente só fica no computador, é atendimento, é funcionário, é gestão, é boleto, Nossa, gente, é muita coisa. Então, quando eu passei isso para as meninas, eu falei, gente, ser artesã é uma coisa. Você vai trabalhar na sua casa, você vai ter até um limite X de fazer forminha. Agora, se você quer fazer 10, 15, 30, 50 mil forminhas por mês, você vai ter que ser uma empresária. Exato. Então, assim, isso é uma transição de carreira também. Exatamente. Que quando o artesã... E é bem doída. Nossa, eu falo, você vai ter que sair de casa. Não vai caber todas essas coisas ali. Exatamente. Eu tive que me mudar de casa quando veio a pandemia, porque eu tive que tirar as coisas da empresa. Eu falei, minha casa não cabe. Eu tenho que achar outra casa para poder deixar ali até ver o que vai virar. Então, assim, essa transição também da artesã é muito difícil. Então, tem muitas que continuam falando, não, só quero ganhar aquilo ali e quero ficar ali, tá tudo certo. Né? Mas se você quer crescer, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de sistemas, você vai precisar de CRM, você vai precisar de financeiro, né? Então, assim, hoje, a única coisa que eu não faço é forminha. Uau. É isso aí. Hoje eu faço muito pouco doce também. Não é? Porque assim, mas é aquele momento que eu falo assim, precisa entregar, não vai dar tempo, né? Eu tô vendo que as meninas estão dando conta. E quando tem muita produção também, a gente sempre tem umas outras que a gente faz. Igual vocês fazem no final de semana, taxa que fala, né? Taxa, daí vem, faz um dia ali com a gente, já sabe como funciona e volta. Eu também vou pra socorrer, vai todo mundo pra cozinha, tá tudo certo. A gente tem que estar antenado a tudo, né? Então, assim, tá, não vai dar conta. Eu tô vendo que não vai dar conta de entregar, eu vou lá. Mas não é mais a minha função, não é mais o meu papel. Exatamente. Né? Senão, se o dono do negócio não olhar para aquilo e falar assim, olha, tá com problema ali, tá com problema na produção, tá com problema de fornecedor, a empresa acaba, a empresa, né, cai. Então, a gente tem que estar o tempo todo olhando o que tá acontecendo ali. Exatamente. Olha só, gente, altos insights, hein, de empresário. E é bem isso que a gente passa no dia a dia. É exatamente isso. E temos que estar preparados, né? Não é fácil essa transição, mas acho que é bem importante para quem quer crescer, né? Seja em qual área, seja nos doces, artesanato, o que for. Tem que estar preparado. E eu acho que, assim, tudo bem querer ficar em casa, ok? Às vezes não é aquela renda principal, né? Ainda é uma renda extra, mas para quem tem aquela incomodação, né, de crescer... O bichinho. É uma escolha, né, Ju? A gente sempre fala. Tem que vai. Eu escolhi ser empresária. Então, assim, hoje eu tinha vergonha de falar que eu era, eu sou empreendedora, eu faço forminha. Eu falei, não, eu sou uma empresária. Primeiro tem que começar com a gente, né? Exato. Eu sou uma empresária dos doces. Primeiro tem que começar a gente se posicionar. Falar, não, eu tenho uma empresa, cara. Olha isso. Que tá? Olha que pé que tá. Tô 18 anos aí, reconhecida no mercado, né? Tanto tempo. Falei, quantas doceiras já pararam nessa minha época? Quantas doceiras já atendi que não estão mais. Eu falei, eu tô aqui. Então, assim, tem que valorizar. A gente mesmo tem que valorizar o nosso trabalho.
É isso aí. Né? Show. Obrigada por ter Ai, vindo. adorei. Adorei te receber, adorei conhecer mais de pertinho, né, La Fiore, porque a gente tá nas correrias, né, do só WhatsApp, oi, tchau, né? pedido. Daí no Confeita troca uma ideia rapidinho Sim, ali sempre também. correndo, né, Ju? Então, sempre na correria. Obrigada por ter aceitado o Obrigada convite. eu. Você já agregou muita coisa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, pro pessoal aí que tá te ouvindo, o que sentiu no seu coração. Todos os microfones do Brasil estão Pois é. ativados para você. Agora me pegou de surpresa. Eu falo que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor e carinho. Eu acho que a La Fiore só durou tudo que ela é hoje, toda a trajetória que eu tive, porque eu joguei muito amor ali. São muitos desafios, são muitas coisas assim. A gente vem numa crença que a artesã não é valorizada, mas é uma crença enraizada dentro da gente. Então, muitas vezes eu falo assim, gente, olha, aquela doceira é bambambam, aquela coisa, eu nunca vou conseguir chegar. Então, hoje eu olho que começa pela gente, aquilo que eu falei. Então, começa da gente se posicionando, então começa da gente gostar do que faz, fazer com amor, carinho, que você nem vê o tempo passar. Então, hoje a La Fiore vem, eu falo que assim, eu faço os melhores momentos. Eu trabalho com comemorações, eu trabalho com festas, com amor, com carinho, com celebrações, né? Por que não trabalhar feliz? Eu trabalho com celebrações, isso é a parte mais gostosa do ser humano. Então, assim, a gente faz tudo com muito amor, com muito cuidado para cada cliente, cada atendimento. Então, assim, ela dura até hoje e vai durar o quanto eu achar que tem que durar, que é sempre, assim, trazendo o melhor da La Fiore para sua festa. Show! Obrigada, Isi. Obrigada, Ju. Gente, olha só que bacana, viu? A presença da minha querida Isi Denobe aqui. Ice? A Isi Denobe, gente, trouxe bastante insights para nós. Então, assim como, né, confeiteiros, também um trabalho muito manual que começou, né, pequenininho, né, Isi? Então, te agradeço demais, mais uma vez, pela presença, por estar aqui conosco, por agregar bastante conhecimento. E, gente, continue acompanhando, né, o Pode Confeitar. Espero que esteja sendo muito válido para você, todas essas pessoas incríveis que a gente tem trazido, os insights, esse conhecimento. O Pode foi criado para isso, né, para que algo a mais chegue até a sua casa, até a sua cozinha, até seu carro, até onde você estiver, que você possa ter um mosquitinho aí do empreendedorismo picando você e dizendo pra você que vale a pena, porque eu tô aqui pra dizer que vale a pena, né? Você acreditar nos seus sonhos, né? E você lutar por eles pra que um dia você realmente possa falar, caraca, né? Valeu a pena estar aqui, valeu a pena ter passado pelo processo. Né? Então, continue nos acompanhando, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, estamos em todas as plataformas para poder levar sempre o melhor para você, tá bom, gente? Porque que você sabe que você pode confeitar.